Deus. Podem sentar, por gentileza, queridos. Em nome do Senhor Jesus. E é uma honra estarmos assim, mais uma vez. Para mim é uma honra nós estarmos nos átrios do Senhor, não é? Porque aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor, não é? Não é a casa do Senhor? É. Não é lugar de oração, Amém. casa de oração? Sim. Então nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Aleluia. Amém, queridos? Queridos, eu tenho uma palavra do Senhor, tá? Eu tenho uma palavra que veio direto do trono do Senhor, porque há exatamente 15 minutos antes de começar a reunião, exatamente às 19h15, eu estava cantando assim: pregar o quê? Pregar o quê? Eu estava cantando esse louvor aqui, porque eu não sabia o que iria transmitir para a igreja. E falei: Senhor, vou ter que cantar, né? Pregar o quê? Pregar o quê? E o Senhor deu a inspiração. Amém. Da palavra. E assim é tão bom, né? Porque não é nada planejado do homem, é algo que vem do trono de Deus. Aleluia. O tema da mensagem hoje é: não há limites para Deus. Você pode repetir comigo? Diga: não há limites para para Deus. Aleluia, Deus. Senhor. Não há limites para Deus. Quando eu falo não há limites para Deus, eu falo em todas as áreas da nossa vida. Porque Deus é um Deus de surpresas. Sim ou não? Sim. Ele nos surpreende. Amém. E Ele tem me surpreendido. Tá certo? Porque eu sei que Ele é um Deus que se preocupa comigo. Ele é um Deus que se preocupa com você. Aleluia. Diga assim: Deus se preocupa comigo. Deus se preocupa comigo. Aleluia. O nosso Senhor, Ele é um Deus que se preocupa com a gente. E se Ele se preocupa com a gente, Ele considera as minúcias da nossa vida. É ou não é? Você foi lá ajeitar alguma coisa e deu uma espetadinha no dedo e ficou lá, sozinho dentro de casa, né? Né? Igual um menininho, uma menininha, né? Os menininhos de 40, 50 anos, as menininhas também, né? Aí sozinho dentro de casa. Porque às vezes a gente fica tão carente, a gente fica tão... né? Que às vezes a gente em casa sozinho lá fura o dedo. Aquele é motivo para a gente abrir o berreiro, chorar. Aí só tem alguém para enxergar isso, para ver isso. Quem? Deus. A gente não tem ibope, né? Porque quando tem ibope, né, a gente está fazendo aquilo pelos espectadores. Mas quando a gente está sozinho e a gente começa a chorar, só tem um espectador, não é? Quem é? Deus. E Ele não vem para poder cuidar da gente. Amém. Ele vem cuidar da gente, queridos. Porque Ele é um Deus que tem interesse de se relacionar. Deus tem um interesse de conversar com a gente, de participar, de conviver no nosso dia a dia. Quando eu digo assim, não há limites para Deus, eu falo em várias áreas. Mas eu quero centralizar, tá, dentro dessa ótica de quê? De que Deus ele tem um propósito para os crentes. E quando eu falo não há limites para Deus, apesar de ser bem abrangente isso, eu quero nortear a nossa conversa hoje dentro da seguinte perspectiva: Deus tem um propósito para os crentes, para que se cumpra a sua vontade. O problema é que muitos de nós crentes achamos que nós estamos vivendo a nossa própria vida. Não é? A gente não acha que está vivendo a nossa própria vida? Aí começa com o eu, né? O meu carro, a minha casa, meu trabalho, meu dinheiro, minha vida, minha saúde, meus sonhos. É ou não é? Só que nós estamos redondamente enganados. Porque tudo que Deus faz, Ele tem um propósito lá na frente. Não sei se você já percebeu que Deus usa até os erros dos crentes para chegar a alguns acertos. Sim ou não? Sim. Deus usa os erros dos crentes para chegar aos acertos. Porque Deus ele é mestre em converter maldição em bênção. Ele é especialista nisso. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero lembrar, né? Eu quero lembrar de Davi. Davi teve um relacionamento lá com a Batseba, pela ótica humana, que coisa terrível. Sim ou não? Qual foi o filho que nasceu de Davi com Batseba que se tornou rei?
Por que Deus escolheu o filho dele com a Batseba? Não tinha uma outra para poder Deus suscitar o próximo rei? Isso é uma prova de que Deus converte maldição em bênção. Uma prova de que Deus converte erro em acerto. Uma prova de que Deus converte coisa ruim em coisa boa, porque Deus é especialista nisso. Não há limites para Deus. Por quê? Porque Deus coloca a gente, irmão, no vocabulário que tem se utilizado hoje, na roça. Sim ou não? Deus coloca os crentes na roça. Pensa a roça que Jonas vivenciou. Foi osso, irmão, aquele negócio. Eu estou aprendendo vocabulário cearense, viu? Foi osso Deus dizer para Jonas ir para Nínive. Pensa se não foi osso. Veja bem, por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque Nínive era uma cidade de bárbaros. Quem eram os bárbaros? Bárbaros é aquelas pessoas que não tinham prazer só em matar. Eles matavam e debochavam do morto. Isso é um bárbaro. Mata por prazer. Isso é barbaridade, barbárie. Vem daí o termo. Então uma barbárie é quando existe uma ação do mal tão cruel, que se debocha do morto. Acredita-se, alguns historiadores dizem isso, acredita-se que os ninivitas, quando eles viam um transeunte passando as portas da cidade, eles iam lá, pegavam o sujeito, torturavam, usavam o sujeito, matavam, depois fincavam ele numa estaca e ficava rindo dos urubus comendo a carne desse. Isso é uma barbárie, sim. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Está explicado, sim ou não? Sim. Você ia querer ir? Nem eu. Está amarrado. Mas Deus quis que o seu servo fosse para Nínive. De um jeito ou de outro ele chegou lá, sim ou não? Como é que ele viaja para a direção contrária? E mesmo indo para a direção contrária, ele chega lá. Porque Deus entende que eu e você, quando nos tornamos servos, nós somos exatamente o que significa a palavra. Nós estamos para o... E sabe o que é servir? Servir é fazer a vontade do seu Senhor. Aleluia, esse negócio, Deus. Aleluia, Deus. Não há limites para Deus em colocar os seus servos na roça. Pensa. Imagina Deus aparecer para uma mulher virgem. Todo mundo sabe o que é a palavra virgem? Sabe, né? Certo. Então a mulher era virgem. Aí ele diz para ela assim, através de um anjo, né? Você conceberá e dará à luz a um filho. Pensa, se coloca na condição dessa mulher. A mulher é virgem. Numa sociedade extremamente machista. Solteira. Aparecer grávida. Pensa se isso não é uma roça, irmão. Para analisar. Para analisar. Ela já estava prometida a um homem. Eu estou falando de Maria. Não é? Quase não existe Maria na face da terra, e nem aqui no Ceará, né? Só aqui na igreja tem bem mais 3, né? 4. Pensa Deus falar para Maria, olha Maria, vamos colocar em outras palavras, mais claro. É como se Deus dissesse assim para Maria, Maria, você é virgem, solteira, mas você vai ficar grávida, solteira. E você vai passar por um processo de gestação, solteira. Imagina isso na cabeça de Maria, pensando assim, ah, meu Deus, a minha família. Como é que vai ser para me explicar isso? Como é que vai ser para me explicar isso para os sacerdotes da igreja? Como é que vai ser para me encarar a lei? Como é que vai ser para me encarar as amigas? Como é que vai ser para me dizer isso no WhatsApp? Como é que vai ser, Deus, essa história? Imagina o conflito dentro dessa mulher. Ela estava na roça, sim ou não?
Porque Deus, Ele não tem limites para colocar os seus servos na raça. Não tem não, queridos. Tá? E se vocês acham isso muito, sério, imagina Paulo. Paulo, ele era judeu e romano, dupla cidadania, poliglota, era soldado, vivia bem, ele tinha uma empreiteira, uma empresa, tá, que cuidava de fabricar dedos, era um dinheirinho extra que ele fazia, que ele ganhava, certo? Aí, como soldado, se tornou espião romano, trabalhava paisano, para saber onde estavam os crentes, para aprender e em alguns casos até matar. Ele estava no apedrejamento de Estevão. Ele estava lá, no apedrejamento de Estevão. E agora, ele vai no caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco, porque ele ficou sabendo que existia uma comunidade cristã lá. Para prender esses cristãos, aí no caminho, aparece uma luz, ele cai ao chão, essa luz começa a falar com ele, e nessa conversa, na verdade nesse monólogo, né, porque só quem falou foi o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz assim para ele: a partir de agora, convém que você aprenda a padecer pelo meu nome. Espera aí. A proposta de Jesus para Saulo era que a partir daquele dia ele iria sofrer pelo nome de Jesus. Ela não é uma roça, irmão. Passar a partir daquele dia em diante, até a sua morte, sofrer pelo nome de Jesus. Porque Deus não tem limites de pegar os seus servos e colocar os seus servos no estreito. Uma linguagem popular brasileira é colocar numa sinuca de bico. Quem já ouviu falar sobre esse termo? Não tem saída. Deus é estrategista a esse ponto de pegar os seus servos e acreditar num termo que se diz meus servos. Porque nós não encaramos esse termo como deveria. Porque a gente diz assim: eu sou servo do Senhor. Aí a pergunta é: serve mesmo? Quando Deus quer que a gente faça alguma coisa, a gente faz. Porque o servo, ele obedece ao seu Senhor. O servo, ele ouve a voz do seu Senhor e obedece. A pergunta é, não precisa responder: nós somos de fato servos? Nós estamos obedecendo o Senhor? Nós estamos fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça? E a grande maioria das coisas que Ele quer que a gente faça, nós não queremos fazer. Sim ou não? A palavra é dura, né? Mas se vocês acham que isso aqui é pesado, a história de Jonas, a história de Maria, a história de Paulo, veja o que acontece aqui no livro de Isaías agora. Quero convidar você a abrir o livro de Isaías. Porque Deus não tem limites. Não tem limites para o Senhor. Não tem limites para Deus. Até que ponto Deus coloca os seus servos na roça, no estreito, na dificuldade? Deus é capaz de pegar o seu povo e fazer isso que nós vamos ler aqui agora. Tá? Vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 20. Isaías, capítulo de número 20. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez
indo despido e calçado. Olha aqui para mim. Nós vamos ler já aqui o versículo 3. O que Deus manda o profeta fazer? Tirar de sobre si o linho, o tecido grosseiro, o pano grosso, que não mostra a forma do corpo. Ele mandou tirar esse pano de cima de si. Ele mandou tirar as sandálias dos pés, porque essa foi a ordem do Senhor. Não é isso? Diz assim: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta. Ele está mandando tirar a roupa de profeta e tira dos pés o calçado. Versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Se você não entendeu, eu falei de novo. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou quanto tempo despido, igreja? 3 anos. E descalço. Olha aqui para mim. Esse momento é um momento que Deus usa o exemplo dado através da vida de Isaías para falar no Egito. Tá? Porque Deus o tempo todo usa seus servos para trazer uma mensagem para o povo que não é servo. Então, por que Deus usa, tá, para falar com os não cristãos? Deus usa os servos, não é? Jonas foi a Nínive para falar a palavra do... Sim ou não? Não foi assim? Maria foi usada para que nascesse dela Jesus, o maior pregador. Não é isso? Deus usou Paulo, que deixou de ser militar e passou a ser agora o legislador da igreja, ensinando os crentes, ensinando e organizando a igreja. Amém? O que o texto está dizendo aqui para nós? Que o Senhor mandou o profeta Isaías ficar nu. Quem já ficou nu aqui? Quem já ficou nu? Todo mundo já ficou nu. Por que vocês tomam banho de roupa? Eu não entendi agora. Você nasceu como? De shortinho, de camisinha? A dona Regina vai vir de sainha, né? Um macacãozinho. Todo mundo nasceu nu. E quem fica nu ainda hoje? É porque aí tem que tomar banho, né? Não é verdade? A nudez, nos dias de hoje, perdeu um pouquinho o sentido. Porque pensa que hoje as mulheres não têm um pingo de vergonha de colocar um biquininho, né? Que cobre só, assim, né? E antigamente existia a asa delta. Aí como era grande demais a asa delta, inventaram o fio dental. E eu acho que isso aí já está vestido demais, porque agora criaram as praias de nudismo. É assim ou não é? São poucas pessoas que frequentam a praia de nudismo? Muita gente vai, né? Sim ou não? Sim. Mas pensa numa época onde o pudor era algo muito preservado, onde o pudor era um valor muito pesado na sociedade. Por quê? Porque as pessoas não tinham práticas de expor o seu corpo publicamente. Deus, ele agora pega o seu servo Isaías, querido, e manda ele ficar nu. Por quanto tempo? 3 anos. Meu Deus. Quanto tempo, igreja? 3 anos. Quem já ficou nu aqui uma semana? Aí já ficou pesado, né? Imagina ficar nu 3 anos. Está na Bíblia, não está? 3 anos. Nu. Peladão.
Imagina. Não sei se você está entendendo o que a palavra está querendo dizer. Mas o que eu estou querendo transmitir para vocês é que Deus não tem limites para colocar seus filhos, seus servos na roça, no estreito. Porque pensa receber essa voz do Senhor. Maria José, hoje tu tirarás de sobre si a sua blusa de rechirê, a sua saia de linho. Pensa, querido. Pensa, Deus dos céus, olhando lá para o evangelista Fidel e dizendo assim: meu servo Fidel, hoje tu tirarás, né? Hoje tu tirarás essa camisa gola polo bonita. E passarás 3 anos nu. Quem está entendendo aqui a grandeza desse negócio? Isso é muito, muito forte. Até que ponto eu e você somos capazes de obedecer? É aí que eu queria chegar. Até que ponto eu e você estamos diante de Deus para dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Porque quando a gente diz eis-me aqui, nós estamos dizendo assim: faça de mim aquilo que o Senhor quer. Eita! E agora, meu irmão, minha irmã? E agora? Porque a ideia de Deus virar para mim e dizer para mim: fica peladão, não cai bem no meu coração. Cai bem no seu? Mas pode ser a vontade de Deus? Se foi uma vez, pode ser outra vez. O que eu quero dizer para você é das possibilidades. Se Deus abriu o mar vermelho uma vez, Ele pode abrir de novo? Pode. Se um dia houve rebelião nos céus e anjos resolveram deixar Deus e passaram a serem decaídos, pode acontecer rebelião hoje de novo? Pode. É isso que eu quero trazer para você, as possibilidades. Quando nós dizemos não há limites para Deus, eu estou querendo dizer que Deus pode pegar a gente e colocar a gente na roça. No estreito, irmãos. E agora? O que fazer? Isso é ruim para nós servos. Porque isso vai ser como uma bomba na nossa cabeça, não é? Tudo que a gente não quer é ser contrariado. Pensa que hoje nós vivemos tanto no nosso mundo, diferente do ofício, não é? do profetismo no passado, onde eles viviam integralmente para Deus, e eles eram capazes de fazer o que Deus definitivamente mandar, irmão. Não estavam nem aí, irmão, com nada. Se Deus estava mandando, ia fazer e pronto, acabado. Por isso eles foram referência no passado, e tem um nome aqui registrado para toda a posteridade. Porque eles não eram qualquer um. Eles eram pessoas determinadas a obedecer. Sim. Bem diferente da gente hoje, né? Que hoje a gente vai analisar se a gente quer. Sim ou não? Sim. Hoje, se você pegar um médico que está se formando ali na UFC, né, na Universidade Federal do Ceará, e disser para ele: olha, você vai ser enviado lá para o Tocantins, sabe o que ele vai dizer? Eu não. Hoje, se você for para uma faculdade de teologia e pegar lá um teólogo que está se formando para ser consagrado a pastor e dizer: olha, você vai lá para o Juazeiro do Norte, sabe o que ele vai dizer? Eu não. Porque hoje nós somos uma humanidade cheia de mimos. Cheia de mimos. Quando a pastora Helena disse: vamos para Fortaleza, eu falei: ih, doido. E aonde eu estou? Porque eu fiz igual o Jonas. Para onde é Fortaleza? Aí Deus me pegou pela orelha. Falei: a direção é essa daqui. Eu até pensei em comprar uma passagem de ônibus, mas para passar direto o Rio de Janeiro. Aí Deus me levou lá na casa de alguém que
agilizou logo a passagem aérea para cair em Fortaleza. Não tinha nem escala, canto nenhum para não fugir. Aí tive que cair aqui. E foi bom, viu? No começo foi difícil. E foi bom. Porque hoje eu não quero sair mais daqui. Hoje eu sou cearense, irmão. Em nome de Jesus. Porque, queridos, quando Deus ele coloca os seus servos na roça, no começo é ruim. Pensa como no começo é ruim. Pensa quando Deus diz assim para Isaías: olha, meu servo, tu vai ficar peladão. E sabe por quê? É uma roça para nós? Porque Isaías não teve que ficar peladão dentro de casa, não. Ele teve que circular publicamente para que as pessoas o vissem pelado. Pensa na grandeza disso e na dificuldade moral para o servo. Você teria coragem? Nem eu. Então nós estamos na geração bem certinha, né? Agora, vamos ver a grandeza disso? O texto diz agora, no versículo 4. Não, vamos voltar para o 3. A segunda metade do 3 diz assim. Não, vamos ler todo. Então disse o Senhor. Agora Deus está falando para o povo egípcio e para o povo etíope. Deus está falando para duas nações. Imagina Deus manda você ficar peladão 3 anos e agora ele resolve falar com os egípcios, que é associado na grandeza dada à época para a época de hoje, os Estados Unidos. É como se Deus hoje, não é, falasse para o Paulo Sartre ficar peladão 3 anos e ficar circulando aqui pela aldeia, andando, tá negando o carro não, andando, né, passeando pelas ruas. Tá certo? Para que todo mundo veja, para que os egípcios vejam, para que os etíopes vejam, e agora Deus possa falar. Deus possa falar com essas pessoas que viram o profeta despido. E Deus agora diz assim, ó: então disse o Senhor, tá, aos egípcios e aos etíopes: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido. Se Deus está falando é porque eles viram isso. Eles sabem que Isaías ficou 3 anos despido. E aí o texto diz assim: por sinal e por prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Aí o 4 diz: assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas, é o bumbum, vulgo bunda, né? Descobertas para a vergonha do Egito. O que Deus está mandando dizer? O que Deus está dizendo para duas nações? Deus pega o seu servo, faz ele passar essa vergonha. Eles riram do servo do Senhor, sim ou não? Sim. Quando Isaías ficava circulando lá, eles ficavam debochando? Vai, peladão, só na cara. Eita. Pensa. Vai, bunda branca. E era branca, meu. O que acontece, queridos, é que esse povo debochava, assim como nós debochamos também. Você já viu pessoas que andam à margem da sociedade por aí, às vezes ficam pelados por causa da loucura? Sim. Quantas vezes você vê um crente ir lá e colocar uma roupa por cima para cobrir a nudez da pessoa? Os crentes fazem o quê? Debochar. Debochar. Vocês estão entendendo a palavra agora? E aí Deus usa agora o profeta que passou vergonha. Quanto tempo, querido? 3 anos. Quanto tempo ele ficou ouvindo piadinha? 3 anos. Para que Deus pegue agora esse povo que ficou falando piadinha e diga:
assim como meu servo ficou despido 3 anos, e aí está subtendido a uma palavra que vocês debocharam, riram dele, não foram lá para cobrir a nudez dele, saber por que ele estava nu, não foram lá para tirar, não é? Assim como ele passou vergonha no meio de vocês, assim acontecerá com vocês também, egípcios e etíopes. Serão levados também nu e descalços, com as nádegas, com a bunda de fora. É isso que Deus está dizendo para o povo. Sabe o que Deus está fazendo, queridos? Deus está dizendo, do jeito que vocês se comportaram com a nudez do meu servo, eu me comportarei também com a vossa nudez. Isso é pesado ou não é? Não há limites para Deus. Quando Deus coloca o seu servo para passar essa vergonha, a intenção dele é fazer vergonha para o seu servo? O interesse de Deus, queridos, vai nos levar a passar vergonha. Mas o objetivo é pegar a nossa vergonha e mostrar para essas pessoas, e mostrar para esse povo que não o aceitaram, que eles precisam aceitar o Senhor. Quem está entendendo a palavra? Deus, ele pode colocar a gente em situações muito ruins. Às vezes a gente passa problemas na empresa, assim ou não? Às vezes parece até que a gente tem um alvo, né? Riscado nas nossas costas, né? Porque o diabo acerta quem? Parece que só acontece com a gente as coisas, né? Se alguém tem que caçar briga, vai caçar com quem? Se o patrão pensa em demitir alguém, pensa em demitir quem? É ou não é? Se o patrão resolve reduzir o salário, pensa logo em quem? Quem está entendendo que às vezes a gente entra numa roça terrível com o Senhor? Servindo o Senhor. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, queridos, é que vale a pena entrar na roça com o Senhor. Aleluia. Porque isso vai gerar um peso de glória. E quando a gente lê hoje, oh meu Deus, aleluia, Pai. Oh meu Deus. Quando nós lemos hoje o livro de Isaías, e ele relata a seu respeito, falando que ele ficou por 3 anos. Em nenhum momento eu vi aqui alguém interessado de rir da cara de Isaías. Porque está registrado no livro mais respeitado do mundo. A partir de um propósito de Deus. E que levou a palavra do Senhor aos corações de pessoas pagãs. A nudez dele na época gerou isso. Mas a nudez dele hoje, para nós, é motivo de honrá-lo, porque ele serviu ao Senhor e obedeceu em tudo. Aleluia. Por isso ele está aqui registrado na Bíblia, porque a nossa capacidade de obedecer ao Senhor vai gerar para nós honra, mesmo que o começo seja de vergonha. Então, se em algum momento você, meu querido e minha querida, está passando vergonha, se em algum momento você está se achando, não é? Abandonado, abandonada. Se em algum momento você está achando que Deus te largou de mão, fique aí. Tenha calma. Espera só um pouquinho. Que Deus vai converter essa vergonha em honra. E o teu nome vai ser grande entre os homens. Porque Deus habita em você.